Ok, Wesley, pode até colocar aqui. Ó. Eu tenho uma pergunta aqui, que é da minha tia, né? Minha tia Ludovina que está assistindo, né? Ela mora lá em Brasília, né? Por essa semana eu vou ver a senhora aí, tia. Fica tranquilo, dar uma passeadinha aí na casa da senhora. Minha tia também, para você saber, esse aqui era o médico da Zelinha, que é sua irmã, né? É a minha mãe. Né? E ela está perguntando aqui o seguinte, né, doutor? Ela está falando assim, doutor Rodrigo, eu tenho um glaucoma muito avançado, né? O que você me recomenda fazer aí, né? Porque ela faz tratamento, mas assim, a pessoa que sofre de glaucoma, doutor, quais são os cuidados que ela deve ter aí para eventualmente... porque assim, o glaucoma, dificilmente você consegue recuperar o que já foi perdido, né? Isso. Mas você consegue estabilizar, né? Qual é a melhor forma de lidar com glaucoma aí, doutor? Super interessante essa pergunta. Porque essa pergunta é uma pergunta que todos os pacientes fazem. O que seria o glaucoma? Vamos começar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Aqui é um olho normal. Essa região aqui do olho é a córnea, tá? Como se fosse o vidro do relógio. Dentro aqui tem a íris, onde é a coloração do olho. Depois vem um cristalino, onde é a catarata. E aqui no final é o nervo óptico. Esse nervo óptico vai chegar ao cérebro. Então, quando eu tenho uma lesão desse nervo óptico, que é inervacional, a pessoa começa a perder a visão. No mês passado, nós estávamos com uma campanha 24 horas pelo glaucoma. Foi uma campanha nacional, 24 horas, com vários artistas nacionais, falando um pouquinho mais sobre o glaucoma e a possibilidade de uma perda visual. O glaucoma é a principal causa de perda visual do mundo. Nossa, cara. Irreversível. Então, a pessoa, a partir do momento que ele tem um glaucoma, ele precisa ser tratado. Então, estima-se que mais ou menos 60 milhões de pessoas possuem glaucoma no mundo. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E no Brasil, mais de 1 milhão. Tá? Então, assim, a possibilidade de uma pessoa perder a visão quando ela não é tratada de forma eficaz é muito alta. Hoje mesmo, atendi uma paciente de Paraná, ciente sobre o glaucoma, e o que ela fazia? Ela falou assim, doutor, eu usei o colírio, acabou, achei que não estava funcionando o colírio. Meu Deus. Depois de 2 anos, retornei e um dos olhos dela havia perdido a visão. E aí, irreversível. Meu Deus do céu, cara. Então, o glaucoma, quando você tem essa lesão, precisa ser tratado. Então, é um paciente que deve ser acompanhado de pertinho por um médico oftalmologista experiente nessa área. E é muito interessante porque antigamente associava-se o glaucoma como só aumento da pressão. E hoje não é mais. Então, existe a hipertensão ocular a partir do momento que o paciente tem a pressão alta dos olhos, e existe o glaucoma quando você tem uma lesão do nervo óptico. É lógico, quando o paciente tem uma hipertensão e já tem um glaucoma, vai acelerar essa perda visual. Então, por isso, a prevenção é essencial. Eu tenho um paciente, o normal de uma pressão é de 10 até 21, pela literatura. Mas o paciente, às vezes, que tem um glaucoma avançado, esse 21 está muito alto para ele. Ele vai ficar cego. Então, o ideal, às vezes, é 10, 12 de pressão, de milímetros de mercúrio. Então, quanto mais baixo, quanto mais a gente conseguir diminuir essa pressão, melhor é o prognóstico desse paciente. Entendi. Doutor, pode parecer ser uma pergunta recorrente, né? Mas quem pode ter glaucoma? De que forma que surgiu o glaucoma? Ele é hereditário? Qual é o rolê do glaucoma? Excelente pergunta, Ricardo. O glaucoma, o que seria? Fatores genéticos? Eita, nós, hein? Vou ter que consultar, viu? Que a minha velhinha tinha. Ricardo, é impressionante. Eu tenho vários pacientes que eu faço uma consulta e aí tem glaucoma. Naquele mesmo momento eu falo, deixa eu dar uma olhadinha aqui para os familiares. Doutor, mas eu não paguei a consulta, não tem problema não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele senta ali na cadeira e eu percebo que ele realmente tem glaucoma também. Então, vários são fatores genéticos. Pacientes acima de 40 anos de idade. Eita, nós. Vai ter 1 ano já que eu vou ter que começar a me preocupar. 40 anos de idade, afrodescendentes, mas no Brasil, como tem essa mistura, miscigenação, né? É muito difícil, né? Paciente diabético, então, geralmente é um glaucoma mais agressivo, o paciente míope, né? Então, tem vários fatores de risco, inclusive fatores ambientais, que pode aumentar, inclusive, a pressão também intraocular. Café pode aumentar a pressão intraocular. Aí, Wesley, cuidado aí, cara. Cuidado aí. Eu também sou tomador de café, viu, doutor? Realmente. Existem alguns pacientes que falam assim, doutor, mas eu não tomo café, mas eu tomo energético, que também aumenta.
Eu tô rindo aqui é que tem uma pessoa aqui no estúdio que não é nem eu nem você, doutor, que gosta muito de energético. Entendeu? Aumenta muito a pressão. Eu não sei, que eu não estou dizendo que é o Wesley que está ali na mesa, né? Não, mas pode. Assim, tem 3 pessoas nesse estúdio, né? Não é eu e nem você, entendeu? Então, assim, é um fator para se observar, né? Tem vários fatores de risco. A apneia do sono, então vamos supor, é uma pessoa que dorme e começa a roncar e tem a apneia do sono. Possibilidade de esse glaucoma ser mais agressivo é maior. Uma outra situação também, a pessoa que tem problema cardiovascular também. Então, é muito comum, esse paciente que foi comigo, falou, vamos fazer agora eu vou procurar outras causas. Paciente, às vezes, que usa corticoide, então vamos supor que o glaucoma cortisônico, o paciente que é tribo de indígenas, glaucoma de ângulo fechado, é bem comum. Nossa, que coisa. Então tem muito. E glaucoma de ângulo fechado é um glaucoma que a pessoa às vezes sente uma dor intensa e que no dia seguinte, se ele não for tratado em 24 horas, pode ser que ele não volte a enxergar mais. Deus do livro, que coisa, né? Repentino, né, doutor? E o pessoal pensa que, né? Porque assim, né, as pessoas negligenciam muito, às vezes, né, as doenças de visão, né, doutor? Muito. Mas é um negócio meio complicado, cara. Quando vem de uma vez e é difícil, né? E é interessante, até um paciente jovem que eu atendi, que ele tinha um glaucoma, o médico foi do interior, encaminhou para fazer a cirurgia, e eu conversei com ele. Ok, mas você está tão jovem, 20 e poucos anos, já está com uma perda visual, a gente chama de visão tubular. Como seria o tubular? Essa região ali que ele perdeu a visão, e ele só está com a região central. Né? Exatamente. Então a região periférica já perdeu a visão, está realmente como se fosse o tubo. Né? E aí eu perguntei para ele, mas o que você está fazendo? Eu percebi que ele era mais fortinho. E o que acontece? Ele tomava algumas medicações para ficar forte. E as medicações estavam aumentando muito a pressão dele. Então o normal é até 21, a pressão dele estava acima de 40. A partir do momento que a gente retirou essas medicações que ele estava utilizando para ficar um pouco mais fortinho, ele começou a diminuir a pressão. Então, até a parte medicamentosa, musculação. Aeróbico geralmente diminui a pressão e a musculação aumenta a pressão intraocular. É muita coisa, muito interessante. É muito interessante. Que coisa, né?